Quando tudo parecer impossível, os céus ainda possuem recursos. Quando a medicina chega ao limite, quando as forças acabaram, quando as portas se fecham, Deus continua sendo Deus. Porque o reino de Deus não está preso às limitações da terra. O sobrenatural de Deus continua sendo a linguagem dos céus. Avinu Sheba Shamayim Yitkadesh Shimcha. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre o seu coração e sobre a sua vida. Bem-vindos ao Devocional. Nós estamos falando sobre o reino que continua manifestando o sobrenatural de Deus aqui na terra. Porque o Deus que operou milagres ontem é o mesmo que vai operar hoje e continuará operando sempre. Estes sinais acompanharão os que creem. Marcos 16, versículo 17. O reino não está limitado ao natural. Deus continua sendo poderoso. E Ele é poderoso para fazer além do que conseguimos imaginar. Muitas das vezes olhamos para situações difíceis e pensamos apenas que é impossível para nós. É impossível calcularmos, é impossível analisarmos, é impossível compararmos. E aí chegamos numa conclusão, que não existe saída. Mas existe uma diferença entre a lógica humana e a realidade do reino. A lógica humana diz, acabou, não tem jeito, é impossível. Mas o reino pergunta, existe algo impossível para Deus? Jesus constantemente demonstrava essa verdade. Ele curava os enfermos, multiplicava os pães, acalmava a tempestade, transformava vidas, ressuscitava os mortos. E tudo isso não era apenas demonstração de poder. Era manifestação do reino. Eram os céus tocando a terra. O problema é que muitas vezes nós acostumamos tanto com a lógica humana que esquecemos quem é Deus e quem é o Deus que nós servimos. E aí começamos a acreditar mais nas circunstâncias do que nas promessas, mais nos diagnósticos do que na palavra, mais nos problemas do que o poder de Deus. Mas o reino continua invadindo o impossível. Ele alcança aquilo que parece perdido, ele abre caminhos improváveis, move situações além da capacidade humana, transforma histórias que parecem encerradas. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que parece impossível. Seja uma situação na sua família, uma enfermidade, uma porta fechada, uma resposta que não chega. E Deus esteja lembrando a você que o sobrenatural não desapareceu. Porque aquilo que é impossível para os homens, para nós, continua sendo possível para Deus. Mas existe algo importante. O sobrenatural de Deus não existe para impressionar pessoas. Ele existe para revelar a glória de Deus, para fortalecer a sua fé, para testemunhar o amor do Pai e para mostrar que o reino continua vivo e ativo. O maior milagre não é aquilo que Deus faz, o impossível. O maior milagre é quando continuamos acreditando, mesmo antes de vê-lo acontecer. Porque a fé abre o espaço para o sobrenatural do reino se manifestar. Vamos orar? Senhor meu Deus, nos ajuda a compreender algo que a gente não está preparado para compreender. Nós não vemos as coisas pelo olhar celestial. Nós tentamos ver sempre pelas nossas mãos. Nós vemos o impossível, vemos o medo, vemos as desordens, vemos o caos. Mas o Senhor tem algo muito maior.
Porque o Senhor é o sobrenatural nas nossas vidas. Muitas das vezes nós vemos, Senhor, as coisas que estão se findando, mas o Senhor nos mostra que sempre tem uma resposta. Porque o Senhor é Deus e, apesar de qualquer coisa, o Senhor continua sendo Deus, em quem nós vamos depositar a nossa esperança. Nos ajuda a compreender cada dia mais. E antes de finalizar, eu quero deixar um recado que diz assim: o reino continua manifestando o sobrenatural, porque o Deus dos milagres, ele não mudou. E aquilo que parece impossível hoje continua estando nas mãos de um Deus que faz o impossível acontecer. Um abraço. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor.